O cheiro de ozônio queimado e poeira antiga, misturada com algo metálico e frio, é o que eu associo agora à ideia de salvação. Não é o cheiro de incenso ou de velas derretidas, é um odor elétrico, pesado, que se instala na parte de trás da garganta e se recusa a ser expelido. Essa sensação, esse cheiro, é a primeira pista, o primeiro arrepio que me atingiu há meses, quando eu mal podia imaginar a verdadeira natureza do que estava acontecendo bem no centro pacato da nossa cidade dorminhoca. Eu garanto a você, é a coisa mais assustadora que já vi. E tudo começou com a observação banal de uma luz que não deveria estar acesa. A igreja de São Judas, se é que esse nome ainda significa alguma coisa, fica no topo de uma colina, distante o suficiente do centro para ser esquecida, mas perto o bastante para que seu sino, quando ainda funcionava, ditasse o ritmo da vida dos meus vizinhos. É uma estrutura de basalto escuro, construída talvez no final do século XIX, com janelas ogivais tão altas que parecem aspirar o céu. Ela sempre foi severa, imponente, um farol de pedra que a comunidade respeitava, mas raramente frequentava. O padre Elias morreu há uns 5 anos e desde então a igreja ficou lacrada, uma relíquia só aberta para casamentos ou funerais ocasionais, e mesmo assim apenas sob agendamento rigoroso com a diocese na capital. Mas eu sou notívago por necessidade. Trabalho na fábrica de embalagens na área industrial e meu turno, o pior de todos, começa às 10 da noite e termina às 6 da manhã. Eu costumava dirigir por aquela rua de paralelepípedos na volta para casa, exausto, com a cabeça zunindo do ruído constante das máquinas. Foi numa dessas manhãs, por volta das 3h20, que o padrão foi quebrado e minha vida mudou de uma existência cansada para uma vigilância constante, uma paranoia que me consome. Eu vi o brilho. Não era um vazamento de luz da rua e não era o farol de algum carro passando. Era uma luz interna, estranha, vinda das janelas mais altas do transepto. Não era amarela, nem branca como o LED moderno. Era de um tom azul esverdeado doentio, quase fosforescente, como se algum gás inerte estivesse sendo excitado dentro da nave principal. E o que era mais perturbador era o calor que essa luz parecia emitir, mesmo de longe. Não calor de fogo, mas uma sensação densa, palpável, que parecia deslocar o ar frio da madrugada. A igreja estava aberta, e não era para um velório de emergência. Aquela foi a primeira vez. E se tivesse sido a última, eu teria esquecido, creditado a algum zelador bêbado ou a um curto-circuito. Mas não foi. Noite após noite, a mesma luz, sempre entre as 2 e as 4 da manhã, e sempre com a mesma assinatura, esse brilho esverdeado, e conforme eu ficava mais atento, um som. O som é o meu segundo gancho, e é o que me fez estacionar o carro na sarjeta naquela primeira semana de observação intensa. Não era música nem voz, nem o rangido de madeira velha. Era um zumbido grave, contínuo, de baixa frequência, que vibrava mais no meu peito do que nos meus ouvidos. Um incessante, profundo, como um transformador elétrico sobrecarregado, mas com uma pulsação biológica subjacente. Era a igreja respirando, a igreja de São Judas, que deveria ser um templo de silêncio e repouso, estava viva, das 2 às 4 da manhã. Eu perguntei, foi o meu primeiro erro e o que me isolou. Mencionei casualmente no café, na loja de conveniência, a seu Elias, o velho vizinho que morava bem em frente à igreja sobre a movimentação noturna. Igreja, aberta, à noite? Que bobagem você está falando, meu jovem. Elias sempre foi rude, mas sua negação era rápida demais, fria demais. Não era surpresa, era uma rejeição programada. Os olhos dele estavam vazios, focados no horizonte. Na loja, a balconista, uma moça que sempre falava demais sobre as fofocas da cidade, encolheu os ombros. Ah,
Talvez o novo padre esteja fazendo algum trabalho de restauro. Eles fazem isso às vezes, longe do público. Eu sabia que era mentira. O bispado havia declarado o prédio em estado de suspensão até que fundos de reparo fossem aprovados. E restauro não exige que as portas principais de carvalho maciço fiquem entreabertas, revelando uma escuridão interna que a luz esverdeada mal conseguia penetrar. O conflito, meu amigo, era simples. A cidade inteira estava fingindo que não via. E o fingimento era mais assustador do que o fenômeno em si. Eu comecei a pesquisar a história da igreja. Bibliotecas fechadas, arquivos empoeirados. Descobri que a construção original foi estranhamente interrompida no final do século XIX por um surto de febre, e quando recomeçou, o arquiteto original havia desaparecido. Mais estranho ainda, o piso da nave principal, sob o altar, era o único lugar na planta onde não havia fundação de pedra. O desenho original indicava uma cripta, mas todos os registros posteriores a ignoravam, como se tivessem decidido que não existia. Os loopes abertos giravam na minha cabeça como morcegos enjaulados. O que estava gerando aquela luz? Por que a janela de tempo era tão precisa, um relógio noturno que marcava 2 horas de atividade? E se havia alguém lá, por que o silêncio era tão absoluto, exceto pelo zumbido mecânico? A obsessão me engoliu. Passei a beber café preto e a dormir em cochilos desorganizados. Eu tinha que me posicionar. Eu tinha que ir até lá. Na noite da minha abordagem, o ar estava excepcionalmente parado. Era 1 da manhã. E eu estacionei meu carro a 3 quarteirões de distância, descendo a rua lateral de terra, onde os arbustos cresciam selvagens. Eu usava um casaco pesado para o frio e para dar a ilusão de peso e proteção. E me sentia patético, um detetive amador prestes a enfrentar uma coisa que desafiava a física. Conforme eu me aproximava, o zumbido começou a ficar audível não apenas no meu peito, mas nas minhas articulações. Era uma frequência baixa, quase infrassom, que causava uma ligeira náusea. O chão de paralelepípedos parecia vibrar sob as solas dos meus tênis. A igreja, de perto, era ainda mais monumental e mais ameaçadora. As gárgulas nos beirais pareciam mais afiadas sob a fraca luz da lua nova. E então eu vi o detalhe que eu só tinha notado em fotografias distorcidas. Acima do arco da porta principal, onde deveria haver uma estátua do santo padroeiro, havia apenas uma reentrância escura, e sob ela um entalhe. Não era uma cruz, era um círculo imperfeito, com 3 linhas radiais irregulares que pareciam ter sido riscadas com pressa ou raiva. O tipo de símbolo que não pertence a nenhuma fé que eu conheço. Cheguei ao portão de ferro forjado que circundava a propriedade. O portão estava sempre fechado durante o dia, mas naquela noite ele estava escancarado, como se aguardasse convidados. Havia grama alta e úmida que cheirava a mofo e terra revolvida. Eu pisei no caminho de cascalho. O som era ensurdecedor no silêncio da noite, e me agachei instintivamente, como se o som pudesse me delatar a quilômetros de distância. Eu estava agora a poucos metros das grandes portas de carvalho. Elas eram duplas e estavam abertas em uma fresta estreita, talvez uns 15 centímetros, o suficiente para que a luz esverdeada escapasse e pintasse um fino retângulo fosforescente no caminho de pedra. Neste ponto da minha jornada, a minha mente começou a se fragmentar. A racionalidade me abandonou. O que estou fazendo aqui? Era a pergunta mais estúpida, porque a resposta era simples. A igreja estava me chamando, não com palavras, mas com o zumbido, que agora ressoava diretamente nos meus ossos da face. O ar que vinha de dentro era estranhamente quente, e de novo vinha aquele cheiro de ozônio, mais concentrado, quase químico, misturado com algo mais orgânico e doce, como seiva de árvore misturada com sangue. Eu me arrastei de joelhos pelo cascalho.
Cada pedra que se movia parecia um tiro de canhão. Cheguei à base da escadaria. A madeira da porta estava rachada e áspera sob meus dedos trêmulos. Eu me levantei lentamente, encostando o rosto na madeira para ver através da fresta. Reengajamento, eu sei. Eu estava tão perto e o medo estava quase superando minha curiosidade. Mas naquele momento, lembrei-me da rejeição no rosto de Elias, do silêncio cúmplice da cidade. O que quer que fosse aquilo era um segredo protegido por toda a comunidade, e essa negação me deu a força final para forçar a visão. Essa igreja não estava apenas aberta à noite. Ela estava ativa, funcionando em um calendário que não era humano. Eu me inclinei, respiração suspensa, o olho direito contra a fresta de carvalho. A visão era um choque físico que me fez engasgar com o próprio ar. O interior da igreja de São Judas era imenso, muito maior do que parecia por fora. A luz esverdeada não vinha de lâmpadas. Ela emanava de um ponto central no que deveria ser o altar. Não era um retábulo dourado ou uma cruz. Era uma estrutura, quase uma máquina, ou talvez um organismo mineral. Eu só consegui discernir a forma porque a luz pulsava. Era um obelisco negro, de aparência vítrea, que parecia absorver e refratar a luz ao mesmo tempo, emitindo o brilho doentio que eu via da rua. Ele era alto, talvez 4 metros, e estava envolto em uma névoa fina e fria. E o zumbido, ele vinha dessa coisa. Era o som de uma força sendo contida, uma energia que nunca deveria ter sido tocada. Mas o que me fez congelar, o que fechou o loop da minha sanidade, foi a congregação. Eles estavam lá. Centenas deles, distribuídos nas fileiras de bancos de madeira escura. Mas não estavam sentados, estavam de pé. Eram pessoas, eu sei que eram, mas estavam imóveis, completamente paradas. Eram silhuetas rígidas contra a luz fria do obelisco. Eles estavam em pose de adoração. Mas era uma adoração sem vida, sem movimento. Seus braços não estavam erguidos, eles estavam caídos ao lado do corpo, mas a cabeça de cada figura estava inclinada para trás em um ângulo não natural, como se estivessem olhando diretamente para o alto. Suas roupas eram escuras e antigas. Não vi crianças, apenas adultos, todos virados para o artefato pulsante. O chão, eu notei com horror crescente, estava úmido, não de água. Havia uma camada escura, viscosa e brilhante que refletia a luz esverdeada. Parecia óleo de motor velho, mas muito mais grosso. Então, um movimento. Não na congregação, mas no obelisco. Ele pulsou mais forte e o zumbido aumentou, atingindo uma nota aguda que me fez sentir como se meus tímpanos fossem estourar. Naquele instante de luz máxima, eu vi. Eu vi o rosto das pessoas na primeira fila. Eles não tinham olhos, não, isso não é exato. Eles tinham órbitas, mas não havia globos oculares. A pele estava esticada sobre os ossos da face, pálida e tensa, e o interior das órbitas era apenas escuridão, profunda e perfeita. Mas eles me viram, não com os olhos. Eles não se moveram, mas em algum nível de consciência que transcendia a visão, eles souberam que eu estava ali, na fresta da porta. Foi como se a vibração do artefato tivesse se alterado e uma corrente invisível, fria e eletrizante tivesse atravessado a nave, encontrando-me. A revelação foi instantânea. Essa não era uma igreja aberta. Era uma máquina de recepção. E aquelas pessoas não eram adoradores, eram condutores, ou talvez, o que é pior, baterias. Eu mal tive tempo de soltar um ruído abafado de terror antes que o silêncio absoluto voltasse. O zumbido caiu para um nível quase inaudível. E então, o movimento. Não foi um movimento rápido ou frenético. Foi lento, coordenado e absoluto. Toda a congregação, centenas de silhuetas imóveis, lentamente e em uníssono, moveu a cabeça. O pescoço delas estalou com um som seco, como ossos secos se esfregando. E a direção de todas as cabeças viradas era a mesma. O pequeno vão na porta de carvalho. Para mim. Eu não esperei para ver o que viria a seguir.
O medo me jogou para trás. Eu caí no cascalho, senti a dor, mas ela foi imediatamente anestesiada pela descarga de adrenalina. Levantei-me cambaleando e corri. Corri como nunca havia corrido na vida, sem me preocupar com o barulho, com a respiração ofegante, com o fato de que eu estava correndo da casa de Deus. Quando cheguei ao meu carro, olhei pelo retrovisor. A luz esverdeada estava mais fraca agora. O horário da missa noturna estava terminando. Eu girei a chave na ignição, acelerei e disparei pela rua lateral. Eu mal consigo escrever isso agora. Estou tremendo e o cheiro de ozônio está impregnado na minha roupa. Eu vi o que acontece quando essa igreja fica aberta à noite e não é nada que tenha a ver com orações humanas. Eu sei que eles me viram. Eu sei que eles sabem onde moro. A pergunta agora não é o que está dentro, mas se o que está dentro sairá antes que o sol nasça de novo. Eu tenho que ir embora, mas algo me prende aqui. Eu preciso contar a história. Eu preciso que alguém saiba o que eles fazem no escuro. Se você está ouvindo isso, você precisa saber. Eu tenho mais detalhes. Eu tive que voltar para ver mais, para entender a logística desse horror. Mas o que eu descobri na segunda noite é muito pior. Você precisa continuar. Você precisa saber o que eles querem. Siga para a parte 2. Eu não conseguia respirar. O ar na capela não era mais composto de oxigênio e nitrogênio. Era uma mistura opressiva de naftalina, cera podre e algo inconfundivelmente metálico, como sangue seco ou cobre aquecido. O som da tranca principal, aquele clique grave e definitivo que havia selado a porta de carvalho maciço, não foi apenas um ruído, foi a sentença de morte. Eles não estavam apenas celebrando algo. Eles estavam se protegendo, se isolando do mundo exterior, e eu estava dentro da bolha. Eu estava curvado atrás da última fileira de bancos, o corpo inteiro tremendo em espasmos silenciosos que eu temia serem visíveis através da penumbra cintilante. As lanternas a óleo, penduradas precariamente em ganchos enferrujados ao longo das paredes de pedra, lançavam sombras alongadas e distorcidas que faziam os pilares parecerem ossos de gigantes e as figuras na frente parecerem espectros dançantes. O elder, o homem que presumia ser o padre da noite, parou de andar. Ele não estava mais olhando para o altar. Estava olhando para a nave, e embora eu estivesse escondido na escuridão mais densa, a sensação era a de que seus olhos não precisavam de luz para me encontrar. Eles eram 2 buracos negros no rosto ossudo, absorvendo a pouca luz ambiente. O silêncio que se seguiu ao fechamento da porta era mais ruidoso do que qualquer grito. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa maligna, o tipo de silêncio que precede um sacrifício inevitável. Foi então que notei o movimento. Não veio do elder, nem dos paroquianos imóveis, que agora eu percebia serem cerca de 14, todos vestidos com mantos cinzentos e pesados, as cabeças baixadas, escondendo rostos que eu não tinha coragem de ver. O movimento veio do chão, do mármore gasto no centro da capela. Um dos fiéis, o que estava mais próximo do púlpito, moveu-se. Lentamente, dolorosamente, como se estivesse sob imensa pressão, ele se ajoelhou e começou a empurrar algo que parecia uma pesada laje de pedra que fora disfarçada como parte do piso. O ranger do mármore sobre o mármore era ensurdecedor no silêncio espectral. Eu prendi a respiração até meus pulmões implorarem por libertação, o gosto de ferrugem na boca. Meu coração batia contra minhas costelas em um ritmo descontrolado. Uma bateria de pânico que eu temia que ecoasse pela nave. A laje deslizou, revelando não um porão ou uma cripta comum, mas uma escuridão que parecia mais profunda, mais absoluta, do que a própria falta de luz. Era uma abertura vertical que engolia a luz das lanternas, e dela subiu um cheiro. Não era cheiro de decomposição, nem de esgoto ou terra molhada. Era um cheiro frio, químico e inexplicavelmente doce, como ozônio depois de um raio,
mas misturado com um perfume floral enjoativo que parecia ironicamente zombeteiro. O Elder ergueu as mãos. A voz dele, ressonante e gutural, subiu pela nave como um miasma denso. Não era latim nem grego. Era uma liturgia feita de fonemas esmagados e sons nasais que pareciam ter sido raspados da própria fundação da terra. Cada palavra era uma facada, um desmantelamento lento da sanidade. Fiquei obcecado pelos vincos na sua pele envelhecida, que pareciam pergaminhos onde a história de todos os seus pecados estava microscopicamente inscrita. O que eu estava testemunhando não era fé, era servidão. Enquanto ele proferia a invocação, os fiéis à frente começaram a se mover. Eles se alinharam em círculo ao redor da abertura no chão, e cada um deles tirou de debaixo dos mantos algo que parecia ser um recipiente de argila, pequeno e liso. Meu estômago embrulhou quando percebi o que estava nos recipientes. Não era vinho nem óleo sagrado. Era água. Água limpa, cristalina, que brilhava momentaneamente quando atingida pela luz bruxuleante da lanterna. Eles começaram a derramar essa água na abertura, gota a gota lentamente, num ritual de oferenda que parecia absurdo, mas profundamente significativo. Por que água? A mais comum, a mais básica das substâncias. Foi então que o segundo gancho me atingiu com a força de um soco no diafragma. Não era sobre o que eles estavam dando, mas sobre o que eles estavam protegendo. A água era o elemento oposto, o elemento que purifica, que dilui, que permite a vida. E eles estavam jogando-a naquele buraco, não como oferenda, mas como uma dissuasão. O Elder não estava rezando para que o objeto viesse. Ele estava rezando para que o objeto permaneça. Ele era o guardião de um confinamento. A ideia era tão aterrorizante que me deu uma vertigem súbita. Esta igreja não era um lugar de adoração, mas uma gaiola. E os fiéis eram os carcereiros desesperados que mantinham a fechadura úmida e forte. E o que estava preso lá embaixo? O que temia tanto a luz e a pureza que só podia ser mantido em xeque pela água? Enquanto o Elder entrava na parte mais aguda e frenética do seu cântico, um dos paroquianos mais próximos da abertura tropeçou. Foi um movimento mínimo, mas quebrou a simetria da cerimônia. Aquele momento de desequilíbrio foi catastrófico. A partir da abertura negra, algo se manifestou. Não houve explosão nem fumaça. Foi um deslizamento de sombras. A escuridão ali não era a ausência de luz. Era uma presença viscosa e fria, com uma textura quase sólida, e a sombra começou a subir, lentamente, contornando a laje. Não tinha forma humana, mas tinha a intenção de algo pensante. Parecia um tecido de ébano líquido, movendo-se com uma precisão lenta e predadora, como um tubarão nadando em melaço. A borda da sombra lambeu o sapato do paroquiano que tropeçara. O homem não gritou. Ele simplesmente encolheu os ombros, seu corpo endurecendo, e ele caiu no chão, desabando como uma marionete cujas cordas foram cortadas. O Elder continuou a entoar, com a voz agora uma súplica histérica, quase desesperada. O corpo do homem caído começou a mudar. Eu observei, paralisado pelo horror que superava qualquer conceito de pesadelo que eu já tivera. Onde a sombra o tocara, a pele do paroquiano secou instantaneamente, não para se decompor, mas para se tornar algo parecido, com cinzas finas e brancas. Ele estava sendo drenado de sua vitalidade, de sua umidade, de sua própria materialidade. Em segundos, ele era apenas uma silhueta de poeira cinzenta sobre o mármore. Os outros fiéis não demonstraram choque ou pânico, apenas redobraram a intensidade de suas súplicas silenciosas. Aquilo era um risco conhecido, um custo operacional. O Elder notou a poeira e, com um movimento rápido e brusco, atirou um punhado de sal grosso que ele mantinha escondido em uma bolsa de couro sobre o círculo de fiéis.
O sal chiou ao cair e a sombra recuou ligeiramente, como se estivesse queimada por um toque ácido. A liturgia voltou ao controle. Eles haviam perdido mas a gaiola estava temporariamente selada. Meu corpo estava em convulsão silenciosa. Eu precisava sair, agora. O clímax estava apenas começando e eu era o único ingrediente inesperado. Enquanto a sombra recuava para o buraco, puxada pela força do ritual e pelo sal, o Elder caminhou até o centro do círculo. Sua tarefa agora era selar o buraco novamente. Ele acenou para 2 fiéis que se apressaram em rolar a laje de volta ao lugar, o ranger terrível ecoando novamente. Mas o Elder tinha que fazer a última parte da selagem sozinho. Ele tirou de debaixo do manto não um símbolo cristão, mas um objeto feito de obsidiana polida que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Ele não estava olhando para o buraco, mas para a nave da igreja, e ele estava sorrindo. Não era um sorriso de triunfo, mas de satisfação calculada. Aquele sorriso era a chave para tudo, a revelação final que me gelou o sangue até a medula. O Elder não estava apenas selando a entidade. Ele estava selando a igreja, comigo dentro. Lá estava o meu reengajamento, o choque fatal. Ele soube o tempo todo. Meu cheiro, meu medo, minha presença, tudo havia sido uma parte involuntária da oferenda noturna. Eles não estavam ali apenas para manter a entidade presa. Eles estavam ali para garantir que a igreja nunca estivesse verdadeiramente vazia, pois o que estava lá embaixo se alimentava da consciência, da fé, do medo, da ignorância. Eles eram os guardiões, sim, mas a própria presença de um observador externo era a purificação máxima de que a entidade precisava. Um novo tipo de energia, pura e não corrompida pelo uso ritualístico. O Elder moveu-se em direção ao meu esconderijo, lentamente, propositalmente. Ele não estava correndo. Ele estava me caçando, apreciando o terror que eu exalava. Eu tive que me mover. Se ele me pegasse, eu seria apenas mais uma silhueta de cinzas. O medo me deu uma injeção de adrenalina que rasgou a paralisia. Eu me levantei, tropeçando no banco, e o ruído foi um trovão naquela câmara de horrores. Lá está, o novo alimento. A voz do Elder era um sussurro rouco, mas amplificado pela acústica da igreja. Não havia raiva, apenas tédio cruel. Corri, não em direção à porta principal, selada, mas para o lado, para a porta da sacristia que eu tinha visto mais cedo. Era uma fuga improvável, mas era a única direção que não me levava de volta à escuridão abaixo do mármore. Os paroquianos, ao ouvirem o ruído do meu terror, ergueram as cabeças. Pela primeira vez, vi seus rostos. Eles não eram humanos. Não, totalmente. Eram pálidos e esticados, com olhos muito grandes e negros, vazios de íris ou alma, refletindo apenas a luz das lanternas de forma distorcida. Eles pareciam ter sido feitos de papel machê e alfinetes, animados por uma força que não era a vida. Eles não correram atrás de mim. Eles simplesmente se voltaram, todos ao mesmo tempo, em uma coreografia lenta e horrível, para assistir o Elder me pegar. Eu arrombei a porta de madeira fina da sacristia. O pequeno cômodo estava escuro e cheirava a mofo e papel velho. Havia um armário alto e pesado no canto. Eu o empurrei, a madeira rangendo em protesto, e vi uma pequena janela, alta e estreita, quase no teto. Era a minha única chance. Ouvi o Elder entrando na sacristia, a respiração dele pesada e sibilante logo atrás de mim. "Não tenha medo, criança", ele sibilou. "A noite é longa, e ele está faminto por um novo tipo de alma." Eu usei o armário como degrau. Subi cambaleando, o corpo arranhado e dolorido. A janela estava fechada, o vidro sujo e embaçado, mas não parecia trancado. Eu chutei o vidro com o calcanhar 1 vez, 2 vezes, e ele se estilhaçou em um ruído violento. O ar frio da madrugada me atingiu, puro e salvador. Enquanto eu lutava para passar pelo buraco estreito, eu olhei para trás.
O Elder estava parado abaixo de mim, com o rosto parcialmente obscurecido pela sombra, mas eu podia ver o brilho da obsidiana em suas mãos. Você pode fugir da igreja, ele disse com uma voz fria e firme que perfurou o som do vidro quebrado. Mas você não pode fugir dele. Você o viu. Você é dele agora. Eu me joguei para fora, caindo na grama úmida do cemitério adjacente. Rolei, meus ossos protestando, e me levantei sem olhar para trás. Corri por entre as lápides tombadas, a névoa da madrugada me envolvendo como um manto protetor, em direção à cerca de ferro enferrujada. Eu pulei a cerca, mal sentindo o arame farpado rasgar minha pele, e corri pela estrada de terra, a respiração vindo em soluços violentos. Eu corri até que a silhueta da igreja se tornasse apenas uma mancha indistinta no horizonte, engolida pela névoa fria antes do amanhecer. Quando o sol começou a rastejar preguiçosamente acima das árvores, trazendo a luz cinzenta e fraca do novo dia, eu parei. Eu desabei na beira da estrada, tremendo incontrolavelmente. Eu estava vivo, mas a conclusão era a mais terrível de todas. Eu entendi por que a igreja só abria à noite. A entidade abaixo do mármore não podia suportar a luz solar. A fé dos paroquianos, sua água, seu sal, seu sacrifício ocasional, tudo isso não passava de uma rotina desesperada para manter aquela coisa adormecida, ou pelo menos contida, até que a noite seguinte a libertasse novamente. Eles eram a guarda noturna de um horror cósmico. E o Elder estava certo. Eu o tinha visto, e ao testemunhá-lo, eu me tornei parte do ciclo. Nos dias que se seguiram, eu tentei retomar minha vida normal, mas a escuridão que eu tinha visto me seguia. O silêncio da igreja, o cheiro de ozônio e o rosto empoeirado do fiel sacrificado se tornaram a trilha sonora da minha existência. Eu comecei a ter dificuldade em dormir, não por pesadelos, mas por um medo opressor e constante de que a noite não fosse mais apenas a ausência de sol, mas a manifestação ativa daquela presença. Eu me tornei obcecado em cobrir as janelas, em acender todas as luzes elétricas que eu podia, em evitar a escuridão natural. Eu sobrevivi àquela noite, mas a igreja da noite havia extraído um pedágio de mim, a minha capacidade de abraçar a escuridão. Pois agora, toda vez que o sol se põe e a sombra se alonga e se torna espessa, eu sei que em algum lugar aquela porta de carvalho está se abrindo. E o Elder, ou quem o substituiu, sabe onde estou. Ele tem o meu medo, e eu sou o loop aberto que ele pode fechar a qualquer momento. A igreja fica aberta, mas só à noite, e a noite é muito, muito mais longa agora. Se você está ouvindo isso, e a curiosidade mórbida te atrai para aquela estrada rural, para aquela igreja esquecida que parece ter desaparecido do mapa durante o dia, eu te imploro, não vá. Não procure a chave na escuridão, não espere o sino que não toca, porque a entidade lá dentro não se importa com a sua fé. Ela se alimenta do seu testemunho. E uma vez que você a viu, você se torna a próxima oferta. Você se torna a razão pela qual o lugar continua a existir. Não se atreva a olhar para trás quando o sol nascer. Não se atreva a dar-lhes a sua atenção. A noite daquela igreja precisa de crentes, mas precisa ainda mais de vítimas. Apenas reze para que a sua luz da manhã seja mais forte do que a sombra que te persegue. E reze para que você não tenha sido o único a ouvir esta história. Se você sabe de que igreja eu estou falando, se você sentiu um calafrio enquanto eu descrevia o cheiro de ozônio e cera podre, então talvez você entenda que o medo é o único sal que pode nos proteger dele. Compartilhe este aviso, pois quanto mais pessoas souberem que a igreja da noite existe, mais diluído será o medo em cada um de nós. E talvez, apenas talvez, o medo disperso não seja tão saboroso para aquele que espera na escuridão.